Sinceramente, eu acho que a maioria das pessoas não entende a dimensão do que é o Pennywise. A gente fala de ícones do terror e o que vem à mente. O Jason Voorhees, um zumbi imparável com um facão, ou Michael Myers, a personificação do mal puro e silencioso. Eles são foda, sem sacanagem, máquinas de matar movidas a uma força física e uma resistência sobrenatural que desafiam a lógica. Mas na minha opinião, o Pennywise, o palhaço dançarino, tá em outra liga, em outra dimensão, literalmente. Comparar o Pennywise com esses caras é como comparar um tubarão a um buraco negro. O tubarão é assustador, mas o buraco negro, ele devora a própria luz, ele distorce o tecido do universo. E é aí que mora a diferença crucial e o verdadeiro horror cósmico do nosso palhaço. Enquanto Jason e Michael se alimentam de carne e sangue, o Pennywise se alimenta de algo muito mais sutil, mais íntimo e, por isso, mais aterrorizante: o medo. Ele não é só um monstro físico, ele é um predador psicológico que entende a mente humana melhor do que qualquer terapeuta e usa esse conhecimento para nos destruir de dentro para fora. Ele é a materialização da nossa vulnerabilidade, o espelho distorcido que reflete o que há de pior e mais irracional em nós. E é por isso que ele é diferente de qualquer outro monstro do cinema. E é por isso que a anatomia dele, se é que podemos chamar assim, é o ponto de partida para entender o horror que ele representa. A forma de palhaço é só a isca, a casca colorida e grotesca que esconde uma verdade que faria a nossa mente colapsar em segundos. O que vamos fazer aqui é uma espécie de autópsia metafísica, uma análise nerd e sombria de como essa entidade funciona, desde o sorriso sádico até a sua origem no macroverso. Prepare-se, porque vamos mergulhar nas camadas físicas, mentais e sobrenaturais de um ser que não só viola as leis da física, mas também as leis da sanidade. A primeira coisa que precisamos entender é que o corpo físico do palhaço é uma mentira, uma forma escolhida, não a sua verdadeira biologia. É a roupa de trabalho, o disfarce perfeito para atrair a presa mais saborosa, as crianças. Mas mesmo essa casca é bizarra, uma obra-prima de horror corporal. O Pennywise, na forma de palhaço, ignora completamente a anatomia humana. Ele pode alongar os braços de forma inumana, abrir a boca em um abismo de dentes pontiagudos que desafiam a estrutura óssea de qualquer criatura terrestre e criar membros extras como garras ou tentáculos em segundos. Pense bem, como seria, em termos biológicos ou pseudocientíficos, um organismo que consegue alterar sua densidade, tamanho e estrutura corporal com essa facilidade? A resposta é simples, não seria. O corpo do Pennywise é uma violação das leis da física e da biologia que conhecemos. Ele não tem músculos, ossos ou órgãos como nós. Ele é feito de algo mais maleável, mais malevolente, uma espécie de matéria escura interdimensional que se molda à sua vontade. Quando ele se distorce, quando a boca dele se abre em um buraco negro dentado, não é um truque de mágica. É a sua verdadeira natureza cósmica vazando para a nossa realidade, por um breve e aterrorizante momento. É a prova de que a forma de palhaço é apenas uma sugestão, uma interface que ele usa para interagir com o nosso mundo. Ele usa o medo como um tempero, mas a sua capacidade de se transformar é a sua arma mais potente. Ele se torna o que você mais teme, e essa transformação é instantânea, perfeita, porque ele não está limitado pela nossa biologia. Ele é um glamour, uma criatura que se alimenta da crença e do medo, e a sua forma física é apenas o reflexo do terror que ele projeta. Ele não precisa de um sistema circulatório, de um esqueleto ou de um sistema nervoso. Ele é a própria energia do medo, condensada numa forma que a nossa mente consegue, por um triz, processar. E é essa maleabilidade que o torna tão resistente. Você pode atirar, esfaquear ou queimar o palhaço, mas ele vai se recompor, porque a forma física é descartável, é apenas um avatar. O verdadeiro Pennywise está em outro lugar, observando, rindo do nosso esforço inútil. E é nesse ponto que entramos na verdadeira dimensão do seu poder, o lado sobrenatural e cósmico. A capacidade de mudar de forma, criar ilusões e manipular a realidade local em Derry é apenas a ponta do iceberg. O que realmente define o Pennywise, a sua essência vital, são os Deadlights. Descritos como luzes brancas ou alaranjadas, giratórias e radiantes, os Deadlights são a sua verdadeira forma cósmica, algo que existe no macroverso, a dimensão de onde ele veio, também conhecida como Todash Darkness na mitologia de Stephen King. Olhar diretamente para os Deadlights é o equivalente a olhar para a face do universo sem filtros, e o efeito é devastador, morte instantânea ou insanidade permanente. A mente humana simplesmente não está equipada para processar essa visão. É o horror cósmico em sua forma mais pura. O Pennywise usa os Deadlights como uma forma de hipnose, uma maneira de paralisar e incapacitar suas vítimas antes de consumi-las.
Ele abre a boca, e lá dentro, no fundo da garganta, está o abismo, o vazio, a verdade. E essa verdade é que ele é muito mais do que um monstro. Ele é uma entidade cósmica predadora de medo, um parasita extradimensional que se alimenta da nossa alma e da nossa sanidade. Ele não é um deus antigo, mas é o mais próximo que a nossa realidade tem de um. Ele é o irmão de Maturin, a tartaruga, uma entidade benevolente que vomitou o nosso universo. Isso coloca o Pennywise em um patamar de poder que transcende a nossa compreensão. Ele não está apenas violando as leis da física, ele está operando em um nível de realidade onde essas leis não se aplicam. Ele pode aparecer onde quiser dentro de DR, manipular o clima, apagar memórias e criar um campo de negação coletiva que faz com que os adultos da cidade simplesmente ignorem os horrores que acontecem. Isso não é psicologia, é pura violação das leis da física e da realidade. Ele é um ser que existe entre as dimensões, e a sua presença em Derry é apenas uma manifestação parcial do seu poder total. Mas o que torna o Pennywise um predador tão eficaz é a sua capacidade mental e psicológica. Ele não é um animal irracional. Ele é uma inteligência sádica com um senso de humor distorcido e uma crueldade infantil que o torna ainda mais perturbador. Ele tem prazer em brincar com as vítimas, em prolongar o terror, porque o medo é o seu tempero favorito. Ele lê o medo como um livro aberto, acessa as memórias e os traumas mais profundos das suas vítimas, e usa isso para criar as formas mais assustadoras e personalizadas possíveis. Ele não precisa de um manual de psicologia. Ele entende os instintos humanos, as nossas fraquezas e os nossos gatilhos emocionais melhor do que qualquer um. Ele sabe que o medo de um palhaço é universal, mas ele também sabe que o medo de um pai abusivo, de uma doença terminal ou de um trauma de infância é muito mais potente, muito mais saboroso. Ele é um mestre da manipulação, um ventríloco do terror que usa as nossas próprias mentes contra nós. Ele não precisa de força física para nos derrotar. Ele só precisa nos convencer de que não temos chance, de que o nosso medo é real e que a nossa morte é inevitável. E é aí que reside o seu maior feito, a capacidade de afetar um grupo inteiro de pessoas e a cidade de Derry, criando uma espécie de amnésia coletiva, um ciclo de violência e negação que se repete a cada 27 anos. Ele não só devora crianças, ele devora a memória delas, a história delas, a esperança de que algo possa mudar. Ele é o ciclo de violência, o mal antigo que nunca morre de verdade. Os feitos do Pennywise são extraordinários e o colocam em um patamar de poder que a maioria dos monstros do terror não consegue sequer sonhar. Ele consegue mutilar e devorar crianças sem deixar quase nenhuma evidência. Um feito que exige não só força e crueldade, mas também uma capacidade de manipular a percepção e a realidade ao seu redor. Ele dobra e distorce o ambiente, esgotos, casa abandonada, ruas, de acordo com sua vontade, transformando um lugar comum em um pesadelo personalizado. Ele resiste a ataques físicos que destruiriam qualquer criatura normal e recompõe o corpo de formas grotescas, provando que a sua forma física é apenas uma ilusão. Mas o seu maior feito, o que realmente o diferencia, é a sua influência mental e a sua longevidade. Ele tem a capacidade de afetar um grupo inteiro de pessoas e a cidade de Derry, apagando memórias, abafando eventos e criando uma espécie de campo de negação coletiva. Ele é o responsável por um ciclo de violência e tragédia que se repete a cada 27 anos. Um ciclo que só é quebrado pela força da crença e da união do Clube dos Perdedores. Comparado a outros monstros, o Pennywise é um deus. O Fred Krueger, por exemplo, só tem poder no mundo dos sonhos. O Pennywise tem poder no nosso mundo e no macroverso. O Jason e o Michael são fortes e resistentes, mas são limitados pela física. O Pennywise ignora a física. Ele é a personificação do horror cósmico, um ser que existe desde antes da nossa civilização e que continuará existindo muito depois que a nossa espécie for extinta. Ele é a prova de que o mal não é apenas uma força destrutiva, é uma força criativa que se alimenta da nossa imaginação e do nosso medo. E isso nos leva à sua origem, ciclo e imortalidade. O Pennywise não nasceu, ele chegou. Sua origem cósmica o conecta ao macroverso, um vazio que contém e circunda o nosso universo. O palhaço é apenas uma casca, um avatar para algo muito maior, algo que a nossa mente não consegue sequer conceber. Ele chegou à Terra em um evento cataclísmico, como um asteroide, e se instalou nas profundezas de Derry, esperando a chegada dos humanos, a sua presa favorita. O ciclo de 27 anos é o seu padrão de alimentação. Ele acorda, se alimenta do medo e do terror das crianças e volta a hibernar, esperando a próxima colheita. Esse ciclo é a sua maneira de garantir a sua sobrevivência e a sua longevidade. O confronto com o Clube dos Perdedores nas versões crianças e adultos é o ponto central da história, o momento em que a crença e a união se tornam as únicas armas capazes de ferir essa entidade cósmica. Eles não o derrotam com força física, mas com a força da sua amizade, da sua coragem e da sua capacidade de acreditar que ele pode ser derrotado. Eles o forçam a assumir a sua forma física mais próxima da realidade, a aranha gigante, e o ferem de morte. Mas a grande questão, a reflexão
reflexão profunda que fica é: Pennywise realmente morre? Ou ele apenas muda de estado, se retira para o macroverso esperando o próximo ciclo, a próxima oportunidade? A entidade cósmica que se esconde atrás do palhaço é imortal, e a sua derrota é apenas temporária. Ele é o mal que nunca morre de verdade, o ciclo de violência que se repete, a prova de que o horror cósmico está sempre à espreita, esperando o momento certo para voltar. Vamos aprofundar um pouco mais na anatomia física e biológica do Pennywise, ou melhor, na sua pseudoanatomia. O que vemos é uma forma que desafia a nossa compreensão de vida. Quando o palhaço se manifesta, ele não está apenas se disfarçando, ele está projetando uma forma física a partir de uma energia extradimensional. Isso significa que cada detalhe, desde o sorriso exagerado até os olhos amarelos e hipnóticos, é uma escolha deliberada, uma ferramenta de caça. O palhaço é a forma mais eficiente para o seu propósito: atrair e aterrorizar. A pele, o tecido, a roupa de palhaço, tudo isso é uma manifestação de vontade. Pense na cena em que ele se transforma em um lobisomem, ou na múmia, ou até mesmo na aranha gigante. Essas transformações não são mutações lentas, são instantâneas, como se ele estivesse trocando de roupa em um piscar de olhos cósmico. Isso sugere que a sua biologia é baseada em um princípio que a física quântica talvez pudesse começar a arranhar, mas que a biologia terrestre jamais explicaria. Podemos teorizar que o Pennywise opera em um estado de superposição quântica constante, existindo em todas as suas formas possíveis ao mesmo tempo, e a nossa percepção, guiada pelo medo, colapsa essa superposição em uma única forma aterrorizante. Quando ele estica o braço de forma grotesca para pegar George, ele não está alongando músculos e ossos, ele está dobrando o espaço-tempo local para que a distância entre ele e a vítima seja instantaneamente percorrida. A sua capacidade de ignorar a gravidade, de flutuar, de se mover em velocidades impossíveis, tudo isso aponta para um ser que não está sujeito às 4 forças fundamentais do nosso universo. Ele é, em essência, um buraco de minhoca ambulante, um portal entre o macroverso e Derry, e o que ele espelha desse portal são os seus dentes, o seu sorriso, o seu terror. Ainda sobre a comparação com outros ícones do terror, é aqui que o Pennywise se consagra como o predador alfa. Pense no Jason Voorhees. Ele é forte, imortal de certa forma e implacável. Mas o Jason é limitado pelo seu ambiente. Ele precisa estar em Crystal Lake ou pelo menos em um lugar físico. O seu poder é a força bruta e a resistência. O Pennywise, por outro lado, cria o seu ambiente. Ele transforma a casa abandonada em um labirinto de pesadelos. Ele faz o sangue jorrar do ralo da pia. Ele distorce a realidade para que o medo seja a única lei. Se o Jason encontrasse o Pennywise, o palhaço não precisaria lutar. Ele apenas se transformaria no maior medo do Jason, talvez a sua mãe, ou a água que o afogou, e o paralisaria. O Jason é um monstro de força, o Pennywise é um monstro de mente. E o Fred Krueger? O Fred é um mestre do mundo dos sonhos, um predador que se alimenta da alma no plano onírico, mas o Fred precisa que você durma para te pegar. O Pennywise te pega acordado, no meio da rua, no esgoto, na sua casa. Ele não precisa de um portal para a sua dimensão, ele é o portal. E o mais importante, o Fred se alimenta de almas, o Pennywise se alimenta de medo. O medo é a moeda de troca, a energia que o sustenta. E o medo é um recurso muito mais abundante e renovável do que a alma. Além disso, o Pennywise tem a capacidade de manipular a realidade no mundo físico, algo que o Fred só consegue fazer no mundo dos sonhos. Se o Fred e o Pennywise se encontrassem, seria uma batalha de titãs, mas o Pennywise teria a vantagem de poder arrastar o Fred para o macroverso, onde o palhaço é o rei. O Michael Myers é a personificação do mal, um ser que não tem emoções, que não tem medo, e é aí que reside a única chance de um monstro físico contra o Pennywise. O Michael não tem medo, o que o torna uma refeição sem sal para o palhaço. O Pennywise não teria o tempero que ele tanto gosta. Mas o Pennywise não precisa de medo para matar, ele só precisa para se alimentar melhor. Ele poderia simplesmente se transformar em algo que o Michael não entende, algo que o confunda, ou simplesmente usar a sua força cósmica para desintegrá-lo. O Michael é a resistência do mal, o Pennywise é a essência do mal. A verdadeira força do Pennywise reside na sua capacidade de afetar a cidade de Derry. Ele não é apenas um monstro que vive lá, ele é a alma sombria da cidade. Ele é o responsável por um ciclo de violência, acidentes e tragédias que se repetem a cada 27 anos. Ele não só mata crianças, ele cria o ambiente para que a violência prospere. Os adultos de Derry são cúmplices, de certa forma, do seu ciclo de alimentação. Eles se tornam cegos, apáticos, incapazes de ver o horror que está acontecendo bem debaixo dos seus narizes. Essa cegueira coletiva é o maior feito de manipulação mental do Pennywise. Ele não precisa de um exército, ele tem a negação como sua arma mais poderosa. Ele faz com que o mal seja a norma, o aceitável, o esquecível. E é por isso que o Clube dos Perdedores precisa lutar não só contra o palhaço, mas contra a cidade inteira, contra a memória que se apaga, contra a história que se repete.
A sua inteligência sádica é o que o torna tão fascinante e aterrorizante. Ele não mata por necessidade, mas por prazer. Ele se diverte com o terror das suas vítimas. Ele ri das suas tentativas de fuga. Ele brinca com elas como um gato com um rato. Ele é um sádico cósmico, um ser que entende a crueldade humana e a amplifica em um nível interdimensional. O seu humor distorcido, as suas piadas infantis e o seu sorriso macabro são a prova de que ele não é apenas um monstro. Ele é um artista do terror, um performer que usa o palco de Derry para o seu espetáculo de horror. Ele é a personificação do mal desnecessário, da crueldade gratuita, do terror que não tem explicação. E é essa falta de lógica, essa irracionalidade do mal que o torna tão assustador. E finalmente a reflexão sobre a sua imortalidade. O Pennywise é uma entidade que existe desde antes do universo, um ser que veio do macroverso, um vazio que contém e circunda a nossa realidade. Ele é o mal primordial, a escuridão que precede a luz. A sua derrota pelo Clube dos Perdedores é um ato de fé, de crença e de união, um ritual metafísico que o força a se manifestar em uma forma física que pode ser ferida, mas a sua essência, os Deadlights, continuam existindo no macroverso. A morte do palhaço é apenas a morte de um avatar, a morte de uma manifestação. A coisa que se esconde atrás do palhaço, a entidade cósmica, continua lá, esperando o momento certo para voltar. O ciclo de 27 anos é apenas um intervalo, um sono que ele usa para se recuperar e se preparar para a próxima colheita. Ele é o mal que nunca morre de verdade, a prova de que o horror cósmico está sempre à espreita, esperando o momento certo para voltar. Ele é a memória que se apaga, a história que se repete, o medo que nunca desaparece. Pennywise realmente morreu. Ou a coisa que se esconde atrás do palhaço só mudou de forma e continua observando a gente de algum lugar que a nossa mente não consegue alcançar. Se você gostou dessa análise sombria e nerd sobre a anatomia de Pennywise, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdo de horror cósmico e terror psicológico. E agora a pergunta que não quer calar: quem venceria em uma luta, Pennywise ou Freddy Krueger? Deixe sua opinião nos comentários.